O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão de número 131. Há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Resposta dos Espíritos. Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Pois é, nós dizíamos que os demônios seriam então os espíritos imperfeitos. Comentário de Allan Kardec. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, onde ele derivou, significa gênio, inteligência e se aplica aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Pois então, amigos, olhem como é maravilhoso o conhecimento. Como Kardec bem explicou, a palavra foi deturpada na sua tradução e no seu entendimento. Repetindo Kardec, daimon quer dizer gênio, inteligência, e se aplica a seres incorpóreos, bons ou maus. Portanto, Paulo, como enfatiza também então o Espírito Miramês, tais espíritos são criaturas de Deus. Estão entre nós, ainda imperfeitos, caminhando em busca da sua evolução, modernamente entendidos como tendendo para o mal. Nota de Allan Kardec. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente maus. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obras de Deus, existiriam como o próprio Deus desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. Pois vamos aos nossos comentários. Deus, então, sendo a perfeição absoluta, não se admite que tenha cometido qualquer falha em sua obra. Quando criou os espíritos, sabia que devido ao processo de evolução de cada um, conforme seu livre arbítrio, poderiam ficar na retaguarda devido às escolhas equivocadas. No entanto, também previu a possibilidade de que todos poderiam reabilitar-se, chegando à suma felicidade. Digo mais, as tendências para o bem como para o mal são resultantes das idades dos espíritos, ou seja, prendem-se ao tempo que tais espíritos existem e transitam pelas reencarnações, períodos em que vão adquirindo mais virtudes em suas caminhadas e, por consequência, elevando-se moralmente. Allan Kardec continua nos dizendo: a primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a doutrina dos demônios, no sentido absoluto, falta essa base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas, também admitam demônios, mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus supõe haver ele, Deus, criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a negar a bondade divina. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo:
não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos. Que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens, porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a esse vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da linguagem do amado mestre? Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Meus amigos, aprendemos através dos estudos, então, que a lógica é essencial para a aplicação da doutrina em nossas vidas. Compreendemos que a fé deve ser raciocinada e, com o aprofundamento dos estudos, sabemos que, conforme explica Allan Kardec, Jesus usava de parábolas para ensinar àqueles que na época não tinham condições de entender. Diante disto, devemos analisar seus ensinamentos profundamente. Assim o fazendo, veremos que não há uma só palavra que se contradiga, um só exemplo que abale algum outro ponto da mensagem do Mestre Jesus. É verdade, não se contradiz aquele que profere as verdades eternas, porque, como sabemos, elas são atemporais e inflexíveis, não estão atreladas às circunstâncias políticas, sociais ou morais do tempo em que são expressas. Elas têm hoje o mesmo significado e valor que tinham há 2024 anos atrás, por exemplo. Por isso, então, Paulo, como nós falamos aqui no início deste comentário, a importância de destrinchar o Evangelho, se debruçar sobre ele e trazer esta interpretação lógica para os tempos atuais, com todo este raciocínio de clareza, sem a mescla da fantasia, do sobrenatural, do ilusionismo. Todas as interpretações que a gente pode fazer com maior profundidade do Evangelho, das palavras do Cristo, em todas elas não há uma sequer que se oponha ou se contradiga a uma terceira, por exemplo. Então, a gente percebe que há uma necessidade imperiosa de irmos fundo, de interpretarmos com profundidade, com correção as suas parábolas e as suas palavras também, né? Porque muitas vezes elas chocam, nos chocam ainda hoje, mas elas tiveram que ser ditas daquela maneira porque naquela época não havia outra maneira de despertar a humanidade, despertar os homens para as reais necessidades, né? E no Evangelho, Allan Kardec também nos esclarece que muitas palavras usadas pelo Cristo, como a palavra ódio, por exemplo, não tem o mesmo significado, não tinha o mesmo significado que tem aqui para nós. Imagina que em 2 milênios, muitas palavras já começa pelo fato de ser outra língua. Então nem sempre as traduções conseguem se encaixar fielmente. Este é um primeiro problema. O segundo é que de geração em geração, de escrito em escrito, de palavra em palavra, eventualmente também por alguma necessidade ou por alguma circunstância, palavras são levemente adulteradas para servir a alguns interesses. É por isso que o estudo em grupo irá abrir muito conhecimento, discernimento. Então o convite, vamos buscar os grupos de estudo sérios que edificam e que esclarecem e que dão esse norte tão necessário para as nossas vidas. E temos que mergulhar na literatura, né? Porque também, se ficarmos à superfície, não conseguiremos nem interpretar o significado real, mais profundo dessas palavras e dessas passagens. Também poderia dizer que se o Cristo ofereceu este Evangelho hoje, trazendo desta condição de mais de 2000 anos, sabedor de todas as coisas, então, que se passa no nosso íntimo,
também sabia que tínhamos capacidade, se quiséssemos, de desvendar e esclarecer esses equívocos. E não só isso, Martim, ele se antecipou a 2000 anos dizendo que nos enviaria quem? Um consolador. O Consolador. Estamos aí. Então, ele tinha dois insights naquele momento. Primeiro, que ele sabia que suas palavras não seriam plenamente entendidas. Ele teria que, em algum momento, trazer algo que traduzisse o cerne de todas as suas mensagens. E segundo, ele percebeu que teria que dar tempo para que o homem evoluísse e pudesse chegar a ter a capacidade de entender essas traduções. Até porque ele mesmo, Cristo, passou por essa escala evolutiva, assim como todos passaremos, até chegar à perfeição. Eu continuo agora trazendo então uma anotação de Allan Kardec nesta questão, onde ele diz: não precisamos de outra prova além da que nos fornece esta passagem. Então, aspas para o comentário aqui, para a fala de Kardec. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas as coisas se tenham cumprido. Na verdade, são palavras de Jesus, né? Palavras de Jesus, exatamente, Regina. E elas são palavras duras, meio catastróficas, né? Dias de aflição, o sol se escurece, a lua não sai, as estrelas caem, todas as potências se abalarão, as gerações não passarão sem que certas coisas tenham sido cumpridas, né? Então, é terrorosa essa, digamos assim, essa fala de Jesus, mas se você for ao pé da letra, né? Se for ao pé da letra, exatamente, é o que vínhamos falando. Nós precisamos descer a fundo para entender, então vamos tentar entender. E Jesus refere-se ao fim de uma era, a uma era de provas e expiações, de iniquidades, de vícios e de maldades. Pois é, o sol se escurecerá, a lua não mais dará sua luz, as estrelas cairão. É o fim de uma era, então, que ele queria dizer, dessas provas e expiações. Seria a passagem de um planeta, que sabemos que a Terra está passando por esse processo, de provas e expiações se transformando num planeta de regeneração. Então, como ele sempre trazia com parábolas ou com frases alegóricas, né, usava esses termos de alegoria, isso que quer dizer. Então, ele se refere ao fim de uma era, de provas e expiações, de iniquidades, de vícios e de maldades. Será preciso que todo esse desequilíbrio da humanidade seja destruído por completo para que se atinja um período de transição antes que todo o planeta regenere-se. Não passarão as dores, as comoções, as dificuldades da humanidade antes que atinja suas transformações morais para o bem, o belo e o justo. Até lá, os sofrimentos irão se intensificando. E o mundo, a vida como a conhecemos até então, serão drasticamente modificadas, mas não abruptamente. E esse processo de transição, então, Regina, do velho mundo para o novo, será lento e já está acontecendo. Nós já sabemos. Muitos espíritos já não podem mais reencarnar aqui no nosso planeta Terra. E nesse processo, o Evangelho está sendo restaurado e reapresentado pelo Espiritismo, que o está difundindo entre os homens. Atingindo a regeneração também, meus amigos, importante ainda assim falarmos, haverá o pleno entendimento de que Deus é bom e justo, não existirá mais esta dúvida então, a dor ainda existirá, embora o mal não mais prevaleça, e a humanidade, enfim, poderá evoluir em paz. Continuamos com a nota de Allan Kardec. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da Terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares?
não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar, a razão é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Pois é, fazemos mais um comentário informando que entendemos que Jesus falava em metáforas por saber que muitos ainda eram ignorantes e que outros mais intelectualizados poderiam mudar o sentido do que ele queria dizer, como ocorreu. Então sim, o homem foi quem interpretou mal as palavras do Cristo, Regina, ou por falta de entendimento, ou para proveito próprio dessas mesmas palavras. E Allan Kardec continua nos dizendo que os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na essência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios, se deve entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que por isso as sofrem mais longamente, porém que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando o quiserem. Muito bem, Regina. Conforme então a doutrina dos espíritos sobre esses demônios, o diabo, isso tudo é a personificação do mal. São seres alegóricos, resumindo em si mesmos todas as paixões más dos espíritos imperfeitos. Da mesma forma que os anjos são espíritos que trabalham e estudam a fim de evoluírem rumo à perfeição. Traremos mais uma nota de Allan Kardec, onde ele nos diz: poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com esta restrição? Como o entendem atualmente, dando-lhes um sentido exclusivo? Ele induzirá ao erro, fazendo crer na existência de seres especialmente criados para o mal. Então, nos nossos comentários, nós podemos dizer que só se admite essa palavra demônio entendendo-a como um espírito imperfeito que ainda possui más tendências, e essas más tendências são muito pronunciadas. Porém, como todo e qualquer espírito imperfeito e no ciclo das reencarnações, está buscando a sua evolução. Pois é, e continua o Kardec. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mau a lutar, como de potência a potência, com Deus, e cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos de si mesmos, da humanidade. Aos nossos comentários, então, Paulo? Que segundo a doutrina dos espíritos, Satanás não é um ser distinto, pois Deus não tem rival com quem possa medir-se, ou seja, poderes distintos e inversos, opondo-se à grandiosidade do nosso Pai. Satã é então a personificação alegórica do mal e de todos os maus espíritos, ou seja, meus amigos, espíritos imperfeitos, sujeitos às más paixões, como já citamos anteriormente. E Allan Kardec continua nos dizendo: é assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um mancebo fora contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, entre outras. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa de asas brancas, emblema de pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis.
O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. Crendices e tudo fruto da ignorância da humanidade e também muitas vezes do temor. Então, desde a antiguidade, passando de geração para geração, essas lendas vão sendo contadas e passadas adiante por séculos e séculos. Acabaram se cristalizando no imaginário dos povos e só com os avanços das ciências foram sendo explicadas. Felizmente, a doutrina espírita, utilizando-se desses progressos, e aí está um grande lucro para a doutrina, que apareceu já no raiar do século XIX, né? Utilizando-se então desses progressos da profunda racionalidade da humanidade e acompanhando os passos da evolução intelectual desta mesma humanidade, acabou desmistificando essas lendas, trazendo conhecimento lógico para os homens e inculcando também nos homens uma fé não mais esperando por milagres, mas uma fé raciocinada. Trazemos então os comentários do Espírito Miramês. Pelo correr do estudo, notaremos a justiça do Criador como sua bondade e o seu amor. Ainda estamos no assunto dos chamados erroneamente de demônios, que algumas religiões afirmam serem maus desde o princípio e que ficarão para sempre em lugares que também criaram, como sendo o inferno eterno. Um punhado de homens esquece que tudo sofre a influência do progresso, e esse progresso já se manifesta muito visível nas páginas do tempo, a nos convidar a retificar os velhos erros de uma filosofia não menos velha, carcomida pelas eras. Se foram criados demônios, carregando as nossas paixões inferiores e apresentando as nossas próprias feições, claro que os demônios fomos nós, antes de conhecermos a verdade. As mudanças são leis de Deus que dominam e orientam a eternidade das coisas. Nada fica estático, tudo se modifica, e para melhor, desde as primeiras manifestações de vida até as potencialidades espirituais. Cabe a nós outros procurarmos entender essas mutações, ordenadas e induzidas pelo próprio Criador. Nos nossos comentários, amigos, nós traremos que nesse comentário do Miramês nós já verificamos a evolução dos tempos e como se torna claro e límpido aos nossos olhos essa verdade que Kardec e os guias da humanidade vieram nos explicar. São esses benfeitores que vieram a serviço de Jesus esclarecer o que o Mestre naquela época não pôde dizer claramente na sua mensagem aqui, na passagem dele pelo orbe terrestre. Sim, como diz Miramês, esses demônios de outrora fomos nós, antes de havermos compreendido as verdades sobre nossas existências. Comentários então do Espírito Miramês. Precisamos compreender que tudo existe na criação e que tudo se encontra em estágios diferentes uns dos outros, mas em completo movimento pela força do progresso. Movimento esse a que podemos chamar como já foi feito antes, de sopro de Deus, disse Jesus em se referindo aos espíritos malfeitores. Eles não são maus, apenas ignorantes. Eles merecem o perdão por não compreenderem a força do bem dentro de si mesmos, nos dias Miramês, e somente o tempo poderá despertá-los para a luz do verdadeiro entendimento. É como já dizíamos, né? O tempo. Cada um tem o seu tempo, né? E por isso não podemos apontar o dedo. É a mesma coisa da parábola dos trabalhadores da última hora. Você não pode apontar o dedo para aquele que passou praticamente todo o dia sem trabalhar e no último momento foi chamado a trabalhar e se dispôs a trabalhar, porque ele ou estava alheio a esta necessidade de trabalhar
ou ninguém o havia procurado para tal fim. Mas uma vez que ele tenha sido procurado, tenha sido despertado, ele vem ao trabalho, né? Então, a cada um o seu tempo. E vamos então à continuidade dos nossos comentários. Como é dito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem atribuída a um espírito amigo. Diz esse espírito: vocês estão melhores hoje que há 100 anos. Pois bem, se tivéssemos ainda como encarnados a capacidade de olhar através dos tempos, veríamos que sim, estamos muito melhores e nem precisaríamos regredir a muitas outras encarnações passadas. Nesta mesmo, podemos verificar nossa própria evolução, por mínima que seja, refletindo sobre as nossas diversas posturas e pensamentos já transformados para melhor. Essas correções de rumo já são perceptíveis e estão instaladas em nossas consciências. E o progresso, então, é notável. Quando Jesus nos diz, então, Paulo, que eles não são maus, apenas ignorantes, podemos entender claramente que sejam reflexos, então, de uma época em que se vivia sob condições precárias de desenvolvimento moral e intelectual, e que por falta de oportunidade, de querer ou mesmo de vontade de progredir, a permanência nesse estado trevoso devesse ser generalizado entre a humanidade. Ainda nos dias atuais, então, meus amigos, nos escandalizamos diante de posturas e concepções humanas que parecem ter saído do século passado, dos séculos anteriores ao nosso, uma vez que ainda absurdamente nós enxergamos disparates em relação ao grau de desenvolvimento ético, moral e intelectual das pessoas nos dias atuais. E o Miramês continua nos dizendo: toda maldade, sem exceção, desconhece a eficiência do amor. Depois que passam a viver no regime da fraternidade, colhendo dos seus efeitos valiosos, esquecem-se por completo do mal e condicionam a sua mente apenas às diretrizes da caridade, que lhes mostra a salvação em todos os ângulos que se dispuseram a trilhar. Mais alguns comentários de nossa parte. Podemos dizer que já aprendemos que o mal é a ausência do bem. Quando aprendemos esta lição, começamos então a aplicá-la em nossos dias, de tal maneira que, quando nossa mente estiver condicionada somente ao bem, a fraternidade se fará presente também em nossos dias. Comentário do Espírito Miramês. É por isso que a doutrina dos Espíritos, que revive o cristianismo, afirma e reafirma a não existência de demônios, tal como pintados por mentes sem compreensão e por almas que desconhecem a bondade divina. Os demônios, nos quais podemos crer, moram dentro de cada criatura, que ainda não os pôde eliminar. Exatamente. E ainda seguindo nossos comentários, devemos trabalhar então esses demônios internos através da prece, dos estudos esclarecedores, da aplicação de tudo quanto já houvermos apreendido em nossa vida cotidiana, a fim de caminharmos todos juntos rumo à angelitude. Seguindo no seu comentário, Miramês nos diz: os verdadeiros demônios são o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, o orgulho, o egoísmo e outros tantos mais que proliferam na sociedade que desconhece o Cristo. Quem tem o céu no coração, quem tem a consciência tranquila pelo cumprimento dos deveres, vê as coisas de fora que existem por dentro de si. Essa é a lei dos reflexos. Aos comentários, então, meus amigos do grupo. Esses demônios a que chamamos de imperfeições, como citou o Espírito Miramês, são o ódio, a inveja, o orgulho, o egoísmo e tantos outros que nos atrasam a evolução.
Penso que o orgulho e o egoísmo sejam os mais terríveis e indomáveis de todos eles, pois admitir que não somos perfeitos e que precisamos nos reformar, sobre vários ângulos, nos importuna profundamente e nos distancia de uma consciência tranquilizada e também próxima do amor do nosso Pai. E Miramês continua nos dizendo que é bom que pensemos nisto. Se existem anjos que foram sempre anjos e demônios que foram sempre demônios, onde está a bondade de Deus que criou seus filhos na igualdade com tendências diferentes? A razão caminha igualmente para a perfeição, e ela está se enriquecendo pela intuição divina, de modo a aceitar a verdade, a única que fica de pé diante de todas as circunstâncias. E é o tempo que vai falar, pelos acontecimentos, a última palavra, sendo que os espíritos benfeitores falam antes que o próprio tempo venha a confirmar essas verdades. Pois é, nossos comentários. Os benfeitores estão sempre um passo na frente, né? Já sabem o que vai acontecer. E como vimos aqui no estudo da escala espírita, sabemos quantos são os degraus que o tempo nos impõe, separando-nos da felicidade verdadeira. Um tempo que será tanto mais prolongado quanto menos virtudes conquistarmos na existência terrena. Tudo na obra de nosso Pai é perfeito, e Ele, em seu amor e misericórdia, nos equipa com qualidades que nos permitam façamos essa escalada acima e à frente, almejando sempre maior evolução. Meus amigos, então por mais que nos atrasemos nessa caminhada, estejamos certos de que chegará o momento em que descobriremos o caminho certo em direção ao nosso Pai, cada um de nós a seu tempo. Chegar ao Pai é a sina de todos os espíritos. Que notícia boa, hein? Todos viveremos nossas próprias versões da parábola do filho pródigo. Acabaremos aprendendo, senão pelo amor, temos que de alguma outra forma aprender pela dor. Mas não é o que o Mestre Jesus quer, não é o que o nosso Pai quer. Ele quer que nós venhamos aprender sempre pelo amor.